todos nós somos vencedores e nem sempre um ponto significa que é o ponto final. Por muitas vezes é o nosso recomeço. Essa história contém possíveis gatilhos. Abordaremos o tema dependência química e seus efeitos. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu tô aqui para uma história do nosso quadro Recomeços, tá? Mas antes eu queria deixar um recadinho mais que especial para uma pessoa que faz parte da minha vida há alguns anos, que é o Tomás, o filhinho da minha amiga, que está completando hoje 8 aninhos. Parabéns, Tomás. Eu queria deixar esse recadinho aqui para realmente ficar guardado para você. Eu te amo muito, você é uma bênção de Deus nas nossas vidas e você é um menino muito maravilhoso. Continue sendo assim, esse filho maravilhoso que você é e esse sobrinho emprestado que eu peguei aí e que eu amo tanto, tá bom? Um beijo! Gente, dito isso, eu preciso dizer que a história de hoje ela traz aí conteúdo sensível, tá? Abordaremos sobre drogas e dependência química. Então, se você não gostaria de ouvir esse tipo de coisa, tem algum gatilho ou você ouve perto de alguma criança, por favor, use fones ou ouça depois. Particularmente, eu preciso falar que essa é uma história que mexe muito comigo, tá? É uma história em um particular para mim e no final eu vou deixar meu adendo aqui para vocês. Hoje eu vou estar trazendo aqui a história da Amanda e vou estar contando aí o desenrolar dessa história. Então, bora começar? A Amanda, gente, ela cresceu aí em uma cidadezinha do interior, em uma cidade pequena. E ela foi sempre muito rodeada ali pelos avós, né, pela mãe. A mãe dela a teve muito nova, então ela morava ali com a mãe e com os avós. Desde criança, ela sempre foi muito bonita, sempre chamou muito atenção, cheia de vida. E foi vivendo ali naquela cidadezinha. Depois de um tempo, surgiu a oportunidade para que a mãe da Amanda conseguisse um trabalho em um lugar melhor. E aí, elas se mudaram para uma outra cidade que ficava ali a alguns quilômetros, né, daquela cidadezinha do interior que elas moravam, mas era uma cidade com mais oportunidades e tudo mais. Então, ela foi morar somente com a mãe dela. Só que, passado um tempo, devido a alguns acontecimentos e algumas coisas que aconteceram, né? A vida ela acaba transformando e trazendo também alguns acontecimentos aí inesperáveis. Então, ela e a mãe elas retornaram aí para a casa dos avós. Então, elas voltaram para aquela cidadezinha pequenininha. E quando elas voltaram, a Amanda já estava mais jovem, já estava ali mais adolescente, querendo ali conhecer que garotos. Enfim, ela estava nessa fase. E aí foi quando ela conheceu o Edson. Ele ali já era um rapaz muito bonito e ali todo mundo conhecia todo mundo, né? Então meio que se conhecia os familiares dele, enfim. E logo os dois começaram a se aproximar, né? De início, a Amanda meio que não dava muita bola. Mas depois de um tempo ficou aquela coisinha atrás da orelha dela. Eles começaram a conversar, a se aproximar. Foi aquela coisa, porque o amigo dele também conversava com a amiga dela. Enfim, e rolou o primeiro beijo. E depois disso, mais beijos, né, gente? Veio aquele friozinho na barriga. E aí começou
um romance entre eles. Os dois muito jovens, saíam, se divertiam. Naquela cidade, gente, era muito pacata, quase não tinha festa, quase não tinha nada. Mas eles arrumavam ali um dia ou outro para poder sair, festejar. Tinha festa ali na cidade. E aí, gente, nesse meio tempo, eles foram crescendo juntos, namorando juntos. Então, eles foram se desenvolvendo juntos porque eles eram jovens. E aí, aconteceu algo que eu não vou especificar, mas que mudou a vida dos dois, da Amanda e do Edson. Eles mudaram muito, transformou a vida deles, foi algo pesado. Então, essa parte eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas é algo que realmente mexeu muito com eles, mas principalmente com o Edson. E após esse momento, eles decidiram se mudar, porque eles precisariam aí ter novos ares. Então, eles foram morar juntos em uma outra cidade. Eles já estavam aí na quase maioridade deles, né? Então, foram aí buscar até novas oportunidades de emprego. Já havia algum tempinho que eles estavam namorando e resolveram ir para outra cidade, buscar novos ares e novas oportunidades também. E aí, gente, chegando lá, a vida deles realmente se transformou. O Edson, ele buscou um emprego e começou. A Amanda estava ali, né, buscando algo também e tudo mais. E Edson começou a usar drogas. Ele começou a ser usuário mesmo. E de repente, ele começou a usar a droga que é mais pesada ainda do que ele tinha começado antes, que é o crack. E a gente sabe como que isso pode mudar uma vida, mudar a vida de uma família, como que isso fica, né, nessas condições. Começou ali no início, a Amanda não via muito, não percebia, mas com o tempo ele começou a ficar cada vez mais buscando por isso, querendo isso, tirando dinheiro ali deles e começou a ficar um pouco mais agressivo, começou a ficar um pouco mais ríspido e a Amanda não entendendo nada, porque eles sempre foram muito carinhosos e muito bem ali um com o outro e ele ficava irritado porque ele sempre queria mais. E no meio disso tudo, houve, né, alguns empréstimos que ele fez com alguns amigos, enfim. Ele foi arrumando formas aí de estar buscando e querendo mais, né, até mesmo se endividando com os próprios vendedores das drogas. Então a gente sabe o quanto isso é perigoso. E já estava uma situação turbulenta. E aí, Amanda descobriu que estava grávida. Ela descobriu que estava vindo um nenenzinho e aí ela pensou que ela teria que segurar um pouco aquela situação para que eles pudessem conseguir viver juntos, porque ela amava muito o Edson e queria muito uma vida com ele, um futuro com ele. Enfim, era aquilo que ela queria. Mas, lembrando, gente, que isso foi acontecendo gradativamente. Então, ela descobriu a gravidez e no meio disso tudo ele foi se tornando um pouco mais violento, um pouco mais ríspido, mas ele nunca tinha partido para cima dela. Era sempre discussões calorosas. O nenenzinho nasceu e eles continuaram vivendo ali aquela história deles. Às vezes estava melhor, mas era mais dias ruins do que bons, mas sempre tinha essa coisa e ele foi querendo cada vez mais usar mais. E foi passado algum tempo. Só que a situação começou a ficar constante, né? E ficar um pouco mais calorosa, né? Alguns murros na parede, coisas do tipo. E Amanda, ela tentava de tudo, né? E ali para poder ajudar a se sustentar e a ter alguma condição para o nenenzinho, eram os familiares que davam uma ajuda aqui e ali.
Mas a Amanda também, ela meio que relutava. Então, não era tão explícito que o Edson estava usando, né? Ela tentou buscar ajuda primeiro pelo lado da família dele, mas muitos não acreditavam, achavam que ele não estava usando nada, que era estresse do trabalho ou algo do tipo. Eles meio que tentaram não ver o que estava acontecendo. Então, ela foi ficando ali calada, né? Sem buscar ajuda. Até que chegou um momento onde aconteceu uma briga muito calorosa e ele foi pra cima dela, o Edson foi pra cima da Amanda. Só que ele não fez nada porque ele se conteve ali naquele momento, mas discutindo, sabe? Aquela discussão mais frente a frente, bem mais calorosa do que antes, às vezes até derrubando uma coisa ou outra, e ficou assim preocupante para Amanda, né? Ela ficou se questionando também, porque ele nunca partiu para cima dela ou agrediu ela ou nada do tipo, mas a situação, a forma que estava, meio que segurou ela um pouco mais firme ali. Ela ficou um pouco preocupada, né? Pela integridade dela, pela integridade do neném. Vou colocar o nome do neném aí de Caio, que já estava um pouquinho grandinho nessa época. Então ela pegou todas as coisas que ela podia, que ela conseguia, ela deixou muita coisa para trás, né, de valor, mesmo com medo que Edson vendesse para comprar drogas, ela decidiu que ela não iria mais participar daquilo, porque ela viu que estava chegando numa situação muito sórdida, uma situação bem complicada mesmo, gente. Eu não gostaria de ficar entrando aqui em detalhes, né, mas assim, os familiares ajudavam como podiam, porque todo mundo, gente, numa situação de trabalhador aí, que ninguém é rico, né? Não podia fazer muita coisa assim. Então, fazia o que conseguia, o que podia para ajudar. E aí ela decidiu que ela não ia viver ali mais. E ela pegou as coisinhas dela e decidiu voltar para casa dos avós, que era o que ela tinha como apoio e suporte ali naquele momento. Então, assim, gente, não que justifique os fatos, mas como algo tinha acontecido ali lá na outra cidade pequena, que alavancou e mudou a vida de Edson e a vida de Amanda, porque afinal, se acontece algo na vida de alguém que tá ali junto com você, acaba te afetando também, né? Então, mudou muito a vida dos dois e acabou fazendo com que o Edson fosse para essa parte, né? Não justifica, mas foi o que aconteceu. Essa é a história. Então, foram vários acontecimentos que o levaram a isso, né? E a Amanda decidiu que não queria, que não era isso que ela queria, e foi viver na casa dos avós em busca realmente aí de reconstruir sua vida. Passado algum tempo, enquanto a Amanda ali estava na casa dos avós, ainda tentando reconstruir sua vida. E assim, gente, ela foi sem olhar para trás, sem mandar mensagem para ele, sem nada, né? Ela nem sabia se ele tinha vendido o próprio celular para poder comprar droga, porque era uma situação bem crítica. Ele havia emagrecido mais de 20 quilos desde quando ele começou a utilizar. As fotos estavam irreconhecíveis. E aí, a Amanda estava ali tentando se reconstruir, tentando viver. E, de repente, ela recebeu uma ligação. Nessa ligação, o Edson dizia que estava arrependido, que não aguentava viver sem Amanda e sem Caio, o filhinho deles, e que ele queria reconstruir a vida com eles. Que ele havia tido uma crise, não chegou a ser aí uma overdose, mas ele estava bem prestes a ter uma, sabe? E aí ele ficou desacordado durante um tempo em casa, ele foi achado por uma outra pessoa, mas não chegou a ser a overdose em si, né? Assim o médico disse. E ele estava ligando para dizer que queria mudar de vida e que estava em busca de uma internação. Amanda, amando muito ele, com muita dor no coração, disse para ele que só se ele se internasse mesmo e que se ele buscasse mudança é que eles conseguiriam reconstituir a família deles, que eles conseguiriam seguir em frente com aquilo.
Porque se ele buscasse tratamento e tivesse qualquer intenção de fugir, de sair e de não passar pelo tratamento correto que ele precisava passar naquele momento, ela não iria visitá-lo, ela não iria participar da vida dele e ele também não participaria da vida de Caio até que ele se recuperasse. Mas ele fez esse compromisso. E aí, assim, gente, como eu disse antes, ninguém ali era rico, tinha dinheiro para fazer as coisas. Então foi juntando ali entre os familiares um e outro. E aí sim, gente, os familiares colocaram e viram que ele realmente era um dependente químico naquele momento. Porque até então a família se negava a ver, né? Alguns familiares, nem todos, mas alguns se negavam a ver que ele realmente estaria precisando de ajuda realmente. Então, a partir desse momento que ele foi lá e assumiu e que ele precisaria de ajuda, porque ele chegou e falou: eu preciso de ajuda, estou viciado em crack e eu preciso de vocês. A partir desse momento, os familiares começaram a se unir para poder conseguir um tratamento para ele. Então, conseguiu esse tratamento para ele em uma outra cidade. Nessa época, a mãe de Amanda morava também próximo a essa outra cidade. Então foi decidido que Amanda e Caio iriam morar com a mãe de Amanda nessa outra cidade durante um tempo, até a recuperação de Edson, para que ficasse mais viável aí com que ela fizesse as visitas, né? E tudo mais. Então, assim, ambos os lados estavam se esforçando, né? O Edson, ele fez o pedido de ajuda e a Amanda também falou que se ele fizesse e cumprisse com aquilo que ele estava dizendo, ela também cumpriria com a palavra dela, que é realizar as visitas e passar por aquele novo processo de reconstrução, de uma nova confiança, né? E de realmente verificar a possibilidade e probabilidade de melhoria e mudança e transformação na vida dos dois. Então, Edson começou ali o tratamento, as coisas foram encaminhando. E aí, gente, nessa casa de apoio onde ele estava, como que funcionava? Eu não sei se todas são assim, mas nesse caso, era uma casa de apoio que ficava numa área rural dessa outra cidade. Vamos colocar aí como se fosse Belo Horizonte, tá? Então, era uma área rural dentro de Belo Horizonte. A Amanda já estava inserida em Belo Horizonte ali, morando junto com a mãe, para facilitar esse processo de ida e vinda das visitas, né? E ele morava nessa parte rural ali, nessa casinha, ele ficou ali durante um tempo nesse tratamento. E nessa casa de apoio, como que funcionava? Era realmente assim, para fazer com que a pessoa saísse do mundo, da realidade dela, daquilo que ela vivia e realmente do querer a droga em si. Então lá tinha vacas, lá tinha plantações, várias coisinhas para que os dependentes químicos conseguissem, né, desassimilar ali daquela realidade e realmente fazer um trabalho mais manual, para que ele pudesse sair um pouco daquilo. E lógico, dentro da casa de apoio tinha enfermeiros, os vigias, as pessoas que ficavam ali, né, por conta, mas, por exemplo, eles mesmos faziam sua comida muitas das vezes, eles mesmos que preparavam, aí ia lá, pegava o leite da vaca para fazer, colhia uma coisa ou outra, plantava, participava de palestras, de reuniões, ia fazendo aquilo como realmente um processo de desintoxicação e uma visão de que a vida pode ser bem melhor sem isso. Enfim, ali, junto com a mãe, a Amanda estava buscando emprego enquanto isso, e aí era muito difícil, né? Porque tinha o Caio, então a mãe de Amanda também trabalhando, não tinha ali a possibilidade de uma outra pessoa ficar. Era uma coisa meio difícil, ela queria ver se conseguia uma creche para ele ou algo do tipo. E foi um processo, gente, muito doloroso, um processo muito difícil, uma fase bem complicada na vida deles. E nesse meio tempo, além de tudo, uma vida nessa outra cidade também não estava tão fácil assim. Então, estava difícil, inclusive, para comprar coisas ali enquanto ela morava com a mãe dela. E olha só,
enquanto o Edson estava nessa casa de reabilitação, nesse centro de reabilitação, o leite que ele pegava, por exemplo, ele ajudava mandando para a Amanda para dar para o Caio. Ele pegava banana verde, essas coisinhas, sabe? E mandava. Ele chegou a mandar uma caixa assim, cheia de coisas para ela, para que ela pudesse comer junto com o filhinho. E aí, gente, a Amanda nessa época, ela teve que se desdobrar, porque, por exemplo, tô dando um exemplo, né? Que foi mandado banana verde para ela. Foi uma época onde ela tinha a banana verde. Então, ela teve que se desdobrar para fazer vários pratos diferentes com aquele mesmo ingrediente. Então, ela fazia banana frita, fazia sopa de banana, ela deixava a banana madurar para poder dar a banana para o neném, fazia doce de banana, era esse tipo de coisa, né? E aí as coisas foram acontecendo, não era fácil para nenhum dos dois lados. E uma parte do tratamento que foi dito para eles que seria muito bom seria a terapia. E eles começaram a fazer, né, uma terapia familiar ali com o mesmo psicólogo, e às vezes o psicólogo falava só com ele, às vezes só com a Amanda, e fazia essa intermediação entre eles, e acontecia as visitas no meio disso tudo. Assim, gente, muito difícil. Não foi fácil, não é fácil, gente, não é fácil esse tipo de coisa. Vocês podem ter certeza. E foi passando o tempo, as coisas foram acontecendo, mesmo nessa dificuldade eles foram acreditando. A Amanda, muitas das vezes, ela tinha aquela questão assim, e se ele voltar, e se tudo voltar a ser como antes, como que vai ser? E aí esse terapeuta foi trabalhando nela também, naquilo que estava acontecendo, naquilo que estava incomodando ela naquele momento, e ela foi entendendo que tudo fazia parte do processo. E uma das partes, né, que é a parte do Edson, era muito importante, que é o ele ter buscado, procurado ajuda e principalmente ele querer sair daquilo. Foi uma busca dele e uma decisão dele também, porque não caberia só a Amanda buscar isso, mas a ele também. Passado um tempo, Edson conseguiu sair e ele passou ali, né, mais de 9 meses dentro daquela casa de apoio. E eles recebem uma medalhinha, né, feito toda uma questão. E aí eles já procuraram uma casa para alugar, né? O início também não foi fácil, porque ele teria que procurar emprego nessa outra cidade também. Então vamos supor que ainda em Belo Horizonte, então ele estava procurando emprego, a Amanda também, e tinha o Caio. E aí, gente, as coisas foram acontecendo. A Amanda conseguiu uma creche para ele, e depois ela conseguiu um emprego, ele conseguiu um emprego também. E hoje, gente, eles vivem muito bem. Eles já transformaram. Essa história já tem anos que aconteceu. Foi algo que transformou a vida dos dois, né? E tudo, gente, foi construindo e foi sendo construído com muito trabalho, né? Com muito amor, com muita dedicação nessa época. Teve uma época, antes dele sair ali da casa de apoio, que a família do Edson tinha colocado na cabeça deles que quem tinha influenciado ele a usar a droga tinha sido a Amanda. E a Amanda ali passando por toda aquela luta, sem ninguém ter ido visitar, sem ninguém ter perguntado como ela estava, sem ninguém dar um suporte, até mesmo por conta do Caio, ninguém. Mas depois falaram que quem havia oferecido a droga seria a Amanda. A Amanda ficou muito magoada, muito ressentida com isso, porque como ela poderia fazer isso com alguém que ela ama? Como que ela poderia ter feito isso para destruir algo tão bonito que eles já tinham? E ela nunca tinha nem visto, ela nem sabia direito como que era aquilo. Depois de um tempo que ela foi ver, porque ela chegou a ver o Edson usando, sabe? Ela se sentiu muito triste. A família, inclusive, queria que a Amanda e o Caio não pudessem visitar o Edson enquanto eles estivessem na casa de apoio. Falaram que era ela que estava distribuindo, que ela poderia entrar com o crack dentro da casa de apoio. Assim, gente, foi uma luta realmente, sabe? Foi uma época muito difícil para eles.
eu abstive bastante informação aqui e quis trazer, assim, mais o grosso da coisa mesmo, para não ficar entrando tanto em detalhes, mas não é fácil, gente. E eu não queria chorar, mas essa é uma história que mexe muito comigo, porque eu posso falar essa parte que foi me dada a permissão para falar, mas é alguém que eu conheço, sabe? E é alguém que eu tenho muito orgulho hoje, porque não é fácil, gente, não é fácil viver esse tipo de história, esse tipo de coisa, sabe? E as coisas foram acontecendo e melhorando muito para eles depois. Então, o que eles construíram hoje é muito bonito, é muito lindo de se ver. Eles têm o carro deles hoje, eles conseguiram construir, conquistar o carro deles. Eles fizeram uma viagem que eles sonhavam muito para uma cidade que eles queriam muito conhecer, é muito bonita, muito linda. Levaram o Caio, né? Eles se recuperaram realmente de tudo que passou, como eu disse, já tem anos isso. Mas é a história da vida deles, né? E eu acho essa história muito linda, não pelo fato de tudo que aconteceu, mas pelo fato da recuperação deles como um casal, como pessoa. Eu achei que seria até uma história bacana para eu trazer aqui, para exemplificar um pouco como que é a vida das pessoas nesse caso. Essa é uma história, gente, que assim, uma em 1 milhão de ter acontecido essa recuperação, sabe? Porque não é fácil, não é fácil para a família, não é fácil para a pessoa que está usando e não consegue sair disso, não é fácil, mas não é impossível. Se a pessoa que está naquela situação quer mudar e a família é disposta a ajudar, as coisas podem ser bem melhores. Então, assim, eu queria trazer aqui, preferi não trazer detalhes sórdidos aqui para vocês, porque realmente resumir a história e também trazer só a título de informação e a história dos dois. Como eu disse, novamente eu vou dizer, eles vivem muito bem, eles conseguiram se recuperar, têm uma família linda. Foi todo um processo. Aqui são 20 minutos, meia hora que eu tô falando, mas imagina que todo esse processo, gente, foi anos, foi meses, foi várias coisas que aconteceram no meio disso, tanto do lado dele quanto do lado dela, não sabia o que esperar do futuro, foi confuso, foi todo um processo até eles chegarem onde eles chegaram hoje. E o Edson disse, gente, que lá eles recebem a informação de que você nunca tem que falar que você já foi dependente químico. Você fala que você é, porque isso vai deixar o seu cérebro entender que se você voltar para droga, você vai cair de novo. Se você experimentar uma vez ou se você usar algo que remete àquilo. Por exemplo, se você beber e sentir vontade, você vai cair. Então, evita beber, não beba, para que você não caia. E o Edson também acrescentou dizendo que todo dia, ele acorda e sente vontade de usar até hoje, mesmo que tenha anos. E todo dia ele mata esse leão, porque é realmente uma dependência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Todo dia, imagina, ele mata um leão por dia e o leão é o leão que quer usar isso de novo. Mas ele sempre olha para a família dele e preza pelo que ele tem hoje. E aqui no final eu tenho 2 recadinhos. O primeiro é para Amanda, para o Edson e para o Caio. Amanda e Edson, vocês são exemplo de força, de superação, de passar por cima de tudo aquilo. O Edson, quando a família tentou barrar a Amanda para não entrar, ele disse que se ela não entrasse com o Caio para visitá-lo, ele não iria aguentar fazer o tratamento, porque toda a luta dele, tudo que ele iria fazer, era muito mais pelos dois. E ele fala que se ele não tivesse o Caio e a Amanda na vida dele, ele não sabe onde que ele estaria hoje, sabe? Ele não sabe o que teria sido da vida dele, porque a força dele veio da Amanda e do Caio. Então, assim, Edson, saiba que você é uma pessoa maravilhosa e que toda a sua família, todo mundo é muito orgulhosa por tudo que você passou e pelo que você construiu hoje. Amanda, você é uma mulher forte, muito forte, sabe? Por tudo que você passou, várias coisas que você ouviu e você se manteve ali. Então,
Eu sou muito orgulhosa de tudo isso. E o Caio, que é um menino aí maravilhoso, que tá aí nas nossas vidas, respeitoso, amoroso. Eu tenho orgulho de vocês, orgulho da forma que vocês educam o Caio hoje. Vocês são realmente um exemplo. E é isso, gente. Eu não queria chorar, mas é porque é muito particular para mim e é muito bonita essa história. Aqui no final, eu gostaria de acrescentar e deixar um recadinho para vocês. Se vocês conhecem alguém que está passando por essa situação como dependente ou como familiar que tem alguém próximo, dê seu apoio. Existem várias casas de apoio que podem haver vagas aí gratuitas, basta pesquisar e ver direitinho. Lembrando também, gente, que muitas das vezes isso o próprio médico acompanhante, a Amanda relatou para mim, que foi algo que eles disseram. Quando o dependente químico ele quer, a recuperação ela é muito mais rápida, mais fácil e menos dolorosa do que quando você coloca o dependente químico sem querer estar dentro da casa de apoio. Muitas vezes resolve, pode ser que resolve, tá? Mas quando o dependente ele quer, ele tem um processo um pouco mais fácil, porque é algo que ele também busca. Então, se algum amigo, colega, familiar, qualquer pessoa que você conheça, fale para você que ele quer mudar de vida, gente, ajudem. Porque às vezes você fala, não quer nada, porque no outro dia volta a usar. Não é fácil, é dependência química, é algo científico já explicado. Então, vamos ter mais empatia e ajudar realmente o próximo. Vamos aí colaborar para que outras pessoas possam ter um final tão bom quanto esse da Amanda e do Edson, para que as pessoas consigam sair dessa. E, por favor, gente, não acreditem que isso é a solução. Independente do problema que você esteja passando, não usem drogas. Droga não é a solução para os seus problemas. Todo excesso, tudo que a gente faz e a busca que a gente faz significa uma falta, significa um vazio, algo que está dentro de nós. Então, às vezes, uma terapia, sair para uma caminhada, ver o dia. Eu sei que não é fácil, gente. Depressão não é fácil, várias coisas não é fácil. Busque ajuda, procure ajuda e vocês que têm alguém passando por isso, ajudem. É isso, gente. Não vou me delongar mais aqui. Essa é a história que eu queria trazer hoje para vocês no nosso quadro Recomeço. Eu fico por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Carina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!